Quando estudamos história, não é incomum ver nomes de grandes homens e seus feitos heróicos, que mudaram o rumo de como aconteceram as coisas. Mas nem sempre prestamos atenção que existiram e existem ainda incríveis mulheres que marcaram a história com suas contribuições, seja no campo de conhecimento e até mesmo na guerra. Elas têm em comum a coragem de falar e de se impor em épocas que as mulheres simplesmente não tinham voz alguma. Algumas, infelizmente, pagaram pelas contribuições que deram com a vida. Outras, no entanto, conseguiram desfrutar do sucesso e de suas brilhantes ações. E aí galera, beleza? Meu nome é Vinícius Soares. Para fazer jus a essas heróicas que quase sempre ficam ofuscadas nos livros de história, fiz esse vídeo com apenas algumas das mulheres que marcaram a história do Brasil e do mundo de forma inegável. Matemática, astrônoma e uma das pensadoras mais relevantes da antiguidade, Hipácia viveu entre os anos 350 a 415. Por se comportar de forma atípica para sua época, ela foi assassinada pela igreja, que a acusava de bruxaria. Naquela época, para quem não sabe, as mulheres que se destacavam pela beleza, o excesso de vaidade, pelos conhecimentos científicos e até mesmo pela cor de cabelo, e nas vezes ruivo, eram consideradas bruxas e condenadas à morte. Ela foi considerada a última mulher de destaque da Alexandria no mundo intelectual. A francesa, que viveu em 1412 a 1431, tinha apenas 17 anos quando se tornou uma das figuras mais representativas da Guerra dos 100 Anos entre a França e a Inglaterra. Apesar de não ter nenhum conhecimento militar, a camponesa convenceu por meio da fé um pequeno grupo de soldados a acompanhá-la nas batalhas, até que sua fama se espalhou e ela conseguiu formar seu próprio exército, com cerca de 7.000 homens. Seus feitos foram tão heróicos que a menina pobre se tornou chefe militar e conseguiu autorização real para marchar até Orleans, a cerca de 130 km de Paris, para retomar a cidade do cerco inglês. A moça, que nunca aprendeu a ler, acabou sendo presa e condenada à morte na fogueira, sob a acusação de assassinatos e heresia. Ela foi queimada viva em praça pública, com apenas 19 anos de idade. Depois de alguns anos, a própria Igreja Católica canonizou Joana d'Arc, que hoje é considerada santa. A brasileira, considerada uma das mulheres que marcaram a história, viveu de 1798 a 1853. Ela foi militar e se tornou símbolo da resistência baiana e heroína na Guerra da Independência, travada contra os portugueses. Para lutar, Maria Quitéria precisou se disfarçar de homem e acabou se tornando a primeira mulher a assentar a praça pública em uma unidade militar das Forças Armadas Brasileiras. Ela também foi a primeira a entrar em combate pelo Brasil em 1823. Ada viveu entre os anos de 1815 e 1852 no Reino Unido. E além de uma mestre dos números, também era uma cantora exímia. Ela foi considerada a primeira programadora do mundo, muito antes do computador como conhecemos hoje ser imaginado. Filha do renomado escritor Lord Byron, Ada cresceu em um ambiente pautada pela lógica e os estudos matemáticos e não demorou a brilhar com seus talentos para os cálculos, o que a aproximou do inventor Charles Babbage, que eu fiz o vídeo citando esse inventor que está aparecendo aí na tela sobre a evolução dos computadores. Depois vocês clicam e assistam. Talvez uma das mulheres que marcaram a história mais conhecida dessa lista. Mary foi uma polonesa que viveu entre 1867 e 1934. Ela era física e química, mesmo sem nunca ter conseguido ingressar na faculdade, já que em sua época esse era um privilégio restrito aos homens. Ela também foi um símbolo de resistência contra o preconceito e a discriminação da mulher, e acabou se tornando a primeira e única até hoje a ganhar um prêmio Nobel. Aliás, para sermos sinceros, Mary ganhou 2 prêmios Nobel em áreas diferentes.
A russa, que nasceu em junho de 1963, acabou se tornando a primeira mulher a viajar para o espaço. Cosmonauta, engenheira, paraquedista amadora e major-general da antiga União Soviética, Valentina nasceu em uma família de operários comunistas e superou todas as barreiras que lhe foram impostas para estudar e correr atrás dos seus sonhos. Em 2011, Valentina adicionou à sua lista de marcos históricos sua eleição ao parlamento russo, onde atuou como deputada. E então, você já conhecia a história de alguma dessas grandes mulheres? Qual delas marcou mais você? Não deixe de comentar, se inscreva no canal, compartilhe o vídeo, clique no gostei, um abraço, fui!